Mateus 7, 26 e 27 diz assim: se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de construtores tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Amém? Eu vou ler novamente nessa tradução. Se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de construtores tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Palavra essa que nos traz instrução, que nos traz vida, que nos traz experiência, que nos traz, ó Pai, motivação para viver, para aplicá-la na nossa vida, no nosso dia a dia, para guardar no nosso coração, para não pecar contra Ti. Obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite. Continua, Pai, falando conosco, porque nos louvores o Senhor já pôde estar se manifestando, presente, ó Pai, falando ao nosso coração, mostrando a Tua presença, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade. Como cantamos, Senhor, venha o Teu reino. Venha o Teu reino nas nossas vidas. Venha, venha, Senhor. Que o Teu reino se estabeleça sobre cada coração, sobre as nossas vidas. Nós dependemos de Ti, Senhor. Não temos outro Deus que não seja o Senhor. Que eu possa ser, ó Pai, um instrumento nas Tuas mãos para a nossa edificação. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu reconheço a minha limitação. Eu reconheço quão pequeno sou diante de Ti, Senhor. Portanto, Pai, fala aos nossos corações. Por favor, Senhor, usa a minha vida. Eu preciso de Ti. Nós precisamos de Ti. Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ontem à noite a gente teve uma reunião, um pequeno culto, um momento especial com os adolescentes. E eu perguntava para eles, quando nós lemos a palavra, o que vem no teu coração, né? Qual o objetivo quando você lê? Qual a pergunta que vem quando você lê um texto bíblico? E alguém lá, e alguns falaram, vem aquela pergunta, o que significa essa palavra? Né? E é mais sábio, eu fico pensando que é mais sábio fazermos a seguinte pergunta: como que eu posso viver isso? Como viver essa palavra? Porque na verdade a palavra tem esse poder, ela é viva, e ela tem essa condição de trazer vida para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela vem de várias maneiras, trazendo exemplos e momentos especiais de personagens, o próprio Senhor Jesus, mostrando situações que eles viveram e como que eu posso viver daquela maneira. A gente tem personagens, muitos personagens, muitas situações de pessoas que nem nós, de carne e osso, pessoas frágeis, pessoas limitadas, mas que porque confiaram no Senhor, depositaram as suas lutas e dificuldades na mão de Deus, eles conseguiram passar por cima de toda a situação difícil. Então, quando nós lemos a palavra, a pergunta mais sábia que deve vir no nosso coração é: como que eu faço para viver isso na minha vida, no meu dia a dia? E certamente o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos orienta, Ele vai nos dar uma força para aprendermos e conseguirmos viver o que a palavra de Deus tem para nós. E esse texto de Mateus eu gosto muito, capítulo 7, já preguei várias vezes, porque ele fala da nossa vida com Cristo, que quando nós construímos a nossa casa, que é a nossa vida, quando nós baseamos a nossa vida na rocha, que é Jesus, por mais que venham as dificuldades, por mais que venham os momentos difíceis, eu estou firmado na rocha. Os rios vão bater,
os ventos virão, as tempestades vão bater sobre a nossa vida, mas nós não vamos cair, porque estamos firmados na rocha que é Jesus. Isso é maravilhoso. Esse é o evangelho de Jesus, que Jesus deixou para que a gente, ouvindo e lendo, a gente crescesse na fé e aprendesse mais e mais esse Deus. Não só aprender, mas pôr em prática, vivendo esse evangelho, para resistir, como diz a palavra, no dia mau, né? Ter a armadura de Deus, que é a palavra, e todas as suas peças da armadura, para que a gente possa resistir no dia mau, no dia da dificuldade. Vamos ler agora lá Lucas 19, versículo 1 até o 10. Eu vou ler na minha versão contemporânea, um pouco diferente, mas você deve conhecer esse texto que fala de Zaqueu, do rico chefe dos publicanos chamado Zaqueu. Esse homem, ele se tornou um personagem muito importante da igreja primitiva, porque quando é citado, segundo os teólogos estudiosos, quando é citado o nome do personagem no Novo Testamento, é porque ele se tornou uma pessoa influente na igreja primitiva, ou seja, um homem de Deus, um homem que foi usado tremendamente na igreja. Diz assim o texto: Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade, e havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho, e como ele era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Ali poderia ver Jesus quando ele passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, e feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode, como Jesus pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e de tudo que eu roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem Zaqueu, ele queria muito, e o texto diz que ele queria a todo custo ver Jesus. E quando eu li esse texto, e é um texto muito conhecido, e certamente ele é conhecido porque nós somos crentes e nós lemos a palavra, então é um texto conhecido, mas ele fala justamente de um homem que era odiado, ninguém gostava dele. Imagina que ele era judeu e ele cobrava impostos dos próprios judeus para Roma, que dominava a Israel. Então era uma situação muito difícil. E não só ele era um cobrador, ele era o chefe dos cobradores, quer dizer, ele era o cara, ele era o que mandava, o que comandava. E havia um ódio muito grande dos judeus pela vida desse homem. Mas o fato é que com toda essa situação difícil que ele vivia, apesar de ser rico, apesar de ter toda uma mordomia pela questão das riquezas, ele queria ver Jesus. E quando eu penso nisso, eu fico analisando a minha vida, com todas as dificuldades, com todas as lutas, com todas as limitações. Um dia eu estava mal, sem esperança, sem paz, um vazio tão grande no coração, mas no fundo eu queria ver Jesus. Eu não conhecia Jesus, eu não tinha a dimensão de quem era Jesus. Já tinha ouvido falar, vivemos num país
cristão, né? E Jesus, eu já tinha assistido o filme de Jesus na minha infância, mas eu queria conhecer, no fundo eu queria conhecer Jesus. Este homem, ele queria a todo custo ver Jesus. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, que ele não desistiu, ele não deixou para amanhã. Jesus estava passando ali, entrando em Jericó, onde ele morava, uma cidade importante, mas ele foi impedido, ele era baixinho, e a multidão não deixou que ele visse Jesus. Havia toda aquela situação de ódio, ninguém queria o cara perto, ele era muito odiado, mas ele não desistiu, ele olhou por ali, por aqui, ele não deixou para amanhã, lembrando que Jesus nunca mais voltou em Jericó. Jesus subiu ali para Jerusalém, e de lá houve a sua crucificação, e ele não voltaria a Jericó. Quantas vezes nós, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu vou visitar tal pessoa, amanhã eu vou ver a avó, né? Isso é uma coisa interessante. Eu sempre me preocupei muito quando as minhas avós eram vivas, de estar sempre visitando, porque eu não sabia até quando eu teria aquela pessoa com a gente. A gente pensa na avó porque é uma pessoa mais velha, mas quantas vezes você deixa de dar atenção para um jovem, ou dar atenção para uma pessoa, ou mesmo dar atenção para Deus? Amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro, amanhã. Zaqueu, ele não deixou para amanhã, ele não desistiu, ele tinha um alvo no coração: eu quero ver Jesus, eu quero servir, né? No nosso caso, nós conhecemos a Jesus, eu creio que a maioria, nós conhecemos a Jesus, mas eu quero servir a Jesus, eu quero andar com Jesus. Cantamos, né? Venha o teu reino, venha, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Eu quero isso hoje, eu não vou deixar para amanhã. A prioridade da minha vida é estar vendo Jesus. E nós vemos nesse exemplo que ele foi focado, ele tinha um foco: eu quero ver Jesus. Terceira coisa que eu vejo aqui é que ele foi criativo. Ele devia ter um sangue brasileiro, né? Ele deu um jeito. Brasileiro sempre dá um jeito. A coisa está ruim, está de mal a pior, brasileiro está rindo, brasileiro está fazendo uma piada, né? Isso é bom, de certa forma é bom. Mas ele deu um jeito, ele subiu na árvore. Ele era baixinho, não podia ver Jesus, ele foi adiante e ele subiu na árvore. Sabe, amados, quantas vezes nós estamos passando por lutas, nós estamos cabisbaixo, a coisa não está boa, nada está dando certo, e a gente se abate. Zaqueu não se abateu, ele deu um jeito: eu vou ver Jesus, porque ele queria muito ver Jesus. O que você quer muito na vida? Qual o teu sonho? Qual o teu alvo? O que você quer muito? Ele não desistiu, louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, coisa linda, Jesus nos conhece pelo nome. Imagina Zaqueu em cima da árvore, olhando aquela multidão, e ali ele estava num camarote, né? Ele estava numa situação muito boa, olhando tudo, e de repente Jesus olha para a árvore e diz: Zaqueu, desce. Desce depressa, Zaqueu. Já pensou o susto de Zaqueu? Não dava nem para olhar para trás. Eu acho que só estava ele na árvore. Zaqueu, eu imagino que ele caiu da árvore, né? O texto não diz, eu que estou criando aqui, né? Viajando, mas eu cairia da árvore. Luizão, Jesus, e diz o texto que ele gaguejou, eu também gaguejaria, porque foi uma surpresa. Sabe, amados, Jesus, ele conhece você pelo teu nome, ele sabe das tuas lutas,
Ele sabe das tuas dificuldades, Ele conhece o que você tem passado, e Ele tem algo especial para você. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te convidar para conversar contigo, para falar com você, para ter comunhão contigo. Ele disse: Zaqueu, vem, desce. Tipo assim, você não queria me ver? Eu também quero. Você não queria saber quem eu sou? Estou aqui. Eu quero falar contigo. Eu quero me apresentar. Eu quero dizer que você é muito importante. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida, somos pecadores, pisamos na bola, e a gente pensa: não tenho valor, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Saiba que existe um Deus que te ama muito. A palavra de Deus diz que Deus amou tanto o homem, o ser humano, que Ele investiu no que Ele tinha de melhor. Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, quando Ele veio habitar entre nós, Ele veio viver aqui com a gente, com a humanidade. O objetivo de Jesus é a salvação. O tempo todo Ele estava indo para a cruz. No ministério de Jesus, os 3 anos do seu ministério, o tempo todo Ele falou: eu vou ser crucificado, eu vou para a cruz, porque o objetivo de Jesus sempre foi e sempre será e é a salvação do ser humano. E aí, meu querido, quando Zaqueu desceu, Jesus conversou com ele. E da mesma forma que Jesus, Ele entrou na casa de Zaqueu: eu quero ir na tua casa, Zaqueu, eu quero me hospedar na tua casa, eu quero ter comunhão contigo. Da mesma maneira, hoje é dia de Jesus entrar na sua vida. Hoje é dia de Jesus ter intimidade contigo. Hoje é dia de Jesus fazer parte de você. Ah, mas eu já aceitei Jesus, eu tenho Jesus como meu Senhor. Mas de fato Ele é o Senhor da tua vida? De fato Ele mora no teu coração? Ele é a prioridade da tua vida? Ele é a prioridade da minha vida? Ele é o principal da minha vida? Ele é o Senhor? Eu largo tudo para estar na presença dEle? Isso é uma realidade. E quando eu li esse texto tão conhecido, Deus falava ao meu coração sobre isso. Eu quero ter intimidade contigo, filho. Como pai, eu quero estar contigo. Eu quero te abençoar. Eu quero fazer milagres na tua vida. Mas não só isso, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Quando nós temos um amigo, a gente conversa com esse amigo todos os dias. E se esse amigo viaja hoje com as redes sociais, os meios de comunicações muito mais fáceis do que antigamente, não tem muita dificuldade, mas quando é amigo, ele pode estar longe, mas é amigo, você tem o que conversar. Às vezes você fica sem ver uma pessoa há muito tempo, mas porque ele é teu amigo, quando você se encontra, você tem sempre, é como se você tivesse visto ele ontem, porque ele é teu amigo. Imagina que o Senhor, Ele quer ser esse amigo nosso. Ele quer ter comunhão com a gente. Ele quer falar ao nosso coração. Ele quer nos ouvir. Ele precisa, porque Ele é Deus. Ele não depende disso para ser Deus. Ele vai ser sempre Deus, mas Ele gosta disso. Ele gosta de ter comunhão com a gente. Tanto é que Ele veio, Ele habitou entre nós como homem, só para estar junto da gente, só para que a gente tivesse essa facilidade. Quando Ele foi para o céu, Ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus, Ele fala ao nosso coração, Ele mora dentro da gente, Ele habita em nós. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Zaqueu, ele tomou a iniciativa. Primeiro, ele subiu na árvore. Ele decidiu, houve uma decisão. É lógico que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça,
mas a decisão é minha. E ele tomou a iniciativa, ele subiu na figueira. Depois ele desceu, ele poderia ter ficado, não quero, eu só quero te ver, não quero falar contigo, só te ver, estou satisfeito. Você vai dizer, pô, mas aí o cara é muito burro. Mas tem gente que vive assim. Não, só quero ver, não quero me aproximar. Só que ele desceu, ele aceitou o convite de Jesus. Ele aceitou o convite de Jesus e se hospedar na casa dele. Ele aceitou o convite de Jesus a entrar, porque esse é o desejo do Senhor: entrar na tua casa, entrar na tua vida, morar no teu coração. Esse é o desejo do Senhor. E ele quis, eu quero. Diferente do jovem rico, do mancebo de qualidade, que tinha muitos bens, ele se dispôs os seus bens. Olha, metade, vou dar para os pobres, e se eu roubei alguém, eu vou pagar. Ele se dispôs, houve uma conversão genuína. Já o dinheiro, ele era muito rico, mas ele era infeliz, ele precisava ver Jesus. E aquilo que era muito importante, as finanças, a riqueza, já era segundo plano, porque o principal era ter Jesus na sua casa. E amados, esse relacionamento com Deus é maravilhoso, porque você pode ter bens, você pode ter muitas coisas, mas quando Jesus está morando em nós, e é isso que Ele quer, viver em nós, tudo o resto é segundo plano. Você pode ter o amor da tua vida, você pode ter uma família maravilhosa, você pode ter filhos, você pode ter noras, como eu tenho, você pode ter um momento bom, uma igreja maravilhosa como essa, você pode ter amigos, irmãos, você pode ter muitas coisas, mas se você tem Jesus, meu irmão, você tem tudo. Porque mesmo que você não tenha tudo que você queira, Jesus, Ele é o suficiente para preencher a tua vida. E Ele é tão maravilhoso que Ele dá além do que nós precisamos, além do que nós pedimos, diz o texto. Ele faz muito além do que pensamos, do que imaginamos, do que pedimos. Mas Ele tem que ser esse Deus principal, o único na nossa vida. E por fim, houve salvação na casa de Zaqueu. E hoje, ele diz assim, o Senhor: hoje é dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão. Abraão era o pai da fé, um homem que agiu com fé. Ele está dizendo: aqui está Zaqueu, um homem de fé, um homem que acreditou, um homem que creu. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar, na minha tradução, restaurar o que estava perdido. Amados, ele estava perdido, mas não perdeu a oportunidade de ver Jesus. Ele não só viu, mas ele teve Jesus na sua casa. Foi o dia mais importante da vida de Zaqueu. Sua vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais a vida de Zaqueu foi a mesma, porque ele convidou Jesus para morar no seu coração. Eu queria deixar 4 conselhos, baseado nesse texto, mas 4 conselhos que Jesus deu aos seus discípulos. Interessante, amados, que o tempo é único, o tempo é valioso, o tempo não volta, o tempo não perdoa. Aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu perdi lá atrás, o ontem já foi, o ontem não volta. O hoje é para você aproveitar, porque amanhã ele já foi. Amanhã o hoje foi ontem, é ontem, não é isso? Então hoje é hoje, amanhã o hoje já é ontem.
Então aproveite o hoje para servir a Deus. Aproveite o hoje para colocar essa palavra no seu coração. Aproveite o hoje para tomar posse das bênçãos que Deus tem para a tua vida. Zaqueu, ele aproveitou. Zaqueu, ele quis. Eu quero ver Jesus, eu vou ver Jesus. Eu não sei como, está difícil, mas ele superou as adversidades. Ele inventou, ele subiu numa árvore, ele viu Jesus, e mais do que ele imaginava, porque Deus, ele faz muito além do que nós podemos imaginar. Ele não só viu Jesus, mas ele esteve perto de Jesus. Ele conversou com Jesus. Ele ficou tão maravilhado, tão emocionado, que ele gaguejou diante de Jesus. Eu também gaguejaria. Meu Deus, Jesus está falando comigo. Vem cá, você, né? Mas ele não falou assim, vem cá você. Ele falou, Zaqueu, vem, eu vou na tua casa hoje. Você, Zaqueu, vem. Mas aí eu queria dar 4 conselhos, na verdade que foi Jesus que deu aos seus discípulos. Primeiro conselho, lá em Mateus 6,33, diz assim o texto: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, as demais coisas, aquilo que você sonha, aquilo que você tem algo no teu coração, alvos, situações, sonhos, serão acrescentados. Coloque Jesus como prioridade, e as demais coisas serão acrescentadas. Há uns sábados atrás aqui, acho que o Ada lembra, né? Eu estava falando aqui, pregando, e eu falei que eu casei. Aí tinha uma menina, acho que ela não está aí hoje não, né? Eu falei, irmão, eu casei. Deu um acesso de riso na irmã, né? Porque eu casei. E olha, modéstia à parte, minha mulher é linda. A minha mulher é demais. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus, ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Então, as demais coisas serão acrescentadas. Você que é solteiro, se eu casei, meu irmão, para você vai ser fácil. Dê prioridade para as coisas de Deus. Sabe, perca oportunidades, pode perder dinheiro, mas não perca a paz com Deus. O que é certo, o que é errado. Não perca, sabe, a tua bênção. Há um texto também lá em Provérbios capítulo 3, no versículo 6, que a gente sempre repete ele, né? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, reconhece Deus como prioridade na tua vida, e as tuas veredas serão endireitadas. Tipo assim, serve a Deus que Ele cuida da tua vida. O pastor Natalino tem um versículo, primeiro Natalino 1:1, né? Cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das tuas. Mas é baseado em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Amém. Esse é o primeiro conselho. Busque Deus em primeiro lugar, dê prioridade para Deus. Segundo conselho: o que eu quero que os outros façam para mim, eu devo fazer para o meu próximo. Às vezes a gente fica reclamando: pô, fulano não me deu atenção, fui lá, ninguém falou comigo, olha, eu fiz aí. Meu, você quer que os outros se façam? Faça você primeiro. Mateus 7,12: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Tudo que vier à mão para fazer, faça. Seja uma bênção, faça primeiro, faça de forma o melhor, da melhor forma possível, porque da mesma maneira que você fizer, é a lei da semeadura, tudo que o homem semear, ele vai ceifar.
Amém? Então, antes de exigir, faça. O mal educado, ladrão, político ladrão. Você furou fila. Você também é um ladrão. Você roubou o lugar do outro. Só um exemplo pequeno, não vou entrar em detalhes, né? Terceiro conselho, baseado em Mateus 7:23. Mateus 7:23. O livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, são maravilhosos os conselhos do Senhor. Ali ele vem falando do sermão do monte. São conselhos para vivermos e termos êxito na nossa vida. Mateus 7:23. Então eu lhe direi claramente. É esse? Não, é 7:13, desculpa, 7:13. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. O 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Terceiro conselho: entre pela porta estreita. Você não sabe o amanhã, é apertado, mas essa porta estreita, ela vai te levar para a eternidade. Essa porta apertada, ela vai te levar para a vida eterna. Está apertado, meu irmão? Vai com fé, que Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus. Não reclame da porta estreita, enfrenta, faz um regime, mas vai nela, em nome de Jesus. E o último conselho, agora sim, Mateus 7:23. Jesus dizendo: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe, aquela frase, no final vai dar tudo certo. Tome cuidado, meu irmão. Agrade a Deus, agrade ao Senhor, busque agradar a Deus, busque agradar o Senhor, seja fiel a Deus. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Quem que você estava procurando agradar? O teu líder? O teu chefe? O pastor? Meu irmão, procure agradar a Deus, porque se você procurar agradar a Deus, você vai agradar o teu pastor, com certeza. Se você procurar agradar a Deus, você vai dar menos trabalho para o teu pastor, então o pastor vai gostar. Procure agradar a Deus, ao Senhor. Faça como agradando ao Senhor e não aos homens. Conselho de Jesus. 4 conselhos importantes. Primeiro, dê prioridade para as coisas de Deus, Ele em primeiro lugar. Segundo, o que eu quero que os outros me façam, eu devo fazer primeiro. Terceiro, entra pela porta estreita, porque você não sabe o amanhã. Não reclame da porta estreita, em frente. E o quarto, achar que Deus é bom e que mesmo sendo infiel vai dar tudo certo. Isso é falta de sabedoria. É falta de sabedoria. Se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer a Deus. Quarto conselho, procure agradar a Deus, em nome de Jesus. Zaqueu, ele enfrentou as adversidades, porque ele queria ver Jesus, e mais do que ver Jesus, ele teve comunhão com Ele. Mais do que ver Jesus, do que enxergar, ele teve contato, ele teve comunhão, e por conta disso, Jesus entrou na sua vida, e mudou a sua história, trouxe salvação, trouxe paz, trouxe vida. Da mesma maneira como foi com Zaqueu, esse mesmo Deus, Ele quer fazer isso na tua história, na tua vida.
Sabe, amado, eu não sei de que maneira Deus falou ao teu coração. Quando eu meditava nesse texto, eu pensava nesse texto, durante a semana eu estava pensando sobre Zaqueu. O tempo todo vinha essa passagem e a experiência que ele teve. O Senhor considerou o desejo do coração de Zaqueu. O Senhor levou a sério o desejo que ele tinha. A minha tradução, na versão, diz que ele queria ver Jesus a todo custo. Ele viu a sinceridade do coração de Zaqueu. E sabe, amados, Deus, Ele olha o nosso coração. Ele sabe do que está dentro de nós. O homem, nós olhamos a aparência, mas Deus, Ele vê o teu coração. Ele sabe o que você quer. E Ele está olhando o teu coração. E eu sei que Ele falou contigo nessa noite. Eu quero desafiar você a dizer para Deus: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Como Zaqueu, eu quero ultrapassar as adversidades. Eu não sei qual tipo de luta que você possa estar passando, qual a dificuldade você tem para chegar até Jesus, quais as lutas, as tentações, aquilo que tem te feito, tem te impedido de estar diante de Jesus. Mas eu sei de uma coisa: Jesus quer estar dentro de você. Ele quer morar em você. Ele quer ter primazia em você. Ele quer ter prioridade na tua vida. Ele quer ser o teu Senhor. Eu não sei o que está passando dentro do teu coração, mas Ele conhece a tua vida. E se você deseja: Senhor, eu quero, como Zaqueu, né? Tem até uma música: como Zaqueu, eu quero subir. Como Zaqueu, eu quero estar na tua presença, Senhor. Como Zaqueu, eu quero passar por cima dos impedimentos, das lutas. Quem sabe o maior impedimento é você mesmo. Passar por cima do teu eu e dizer: Senhor, eu quero te servir. Não só te ver, mas eu quero te conhecer. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero que o Senhor more na minha vida, que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor mude a minha história, em nome de Jesus. Feche teus olhos, querido. Se Deus falou ao teu coração, vai ficando em pé no teu lugar, como uma forma de dizer: Deus, sou eu quero, eu preciso, eu necessito, eu sou necessitado de estar na tua presença, de ter comunhão contigo. Repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, eu quero ter comunhão contigo, em nome de Jesus. Todos os impedimentos, tudo aquilo que tem me atrapalhado em ter comunhão com o Senhor, eu repreendo, eu desfaço agora, no nome de Jesus, e eu tomo a decisão em estar na tua presença, não só te ver, mas ter comunhão e amizade com o Senhor. De fato, eu desejo que o Senhor seja o Senhor da minha vida, o principal, a prioridade da minha vida. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus.